Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu sou engenheira de alimentos formada aí pela Universidade Federal do Rio Grande e hoje, a convite do PET, vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória acadêmica e profissional. Bem, eu ingressei na FURG, na Engenharia de Alimentos, no ano de 2015 e eu gostava muito da área de nutrição e também de cálculo. Então, quando eu ingressei na Engenharia de Alimentos, foi muito com esse propósito de unir duas áreas que eu gostava muito. E para desvendar, se o curso de fato era isso que eu imaginava, desde o primeiro semestre eu comecei a participar de projetos de iniciação científica. Então, ao longo da minha trajetória acadêmica, eu participei de diferentes laboratórios. Então, inicialmente eu fiz parte do laboratório de análise sensorial e controle de qualidade com a professora Janaína. Depois também tive uma vivência no laboratório da professora Suzana. E no final da graduação e para desenvolver o meu projeto de TCC, eu atuei no laboratório do professor Jorge. Além das iniciações científicas, que foram essenciais para que depois eu me tornasse uma profissional mais embasada para o ramo então profissional, eu também tive uma vivência muito vasta no grupo PET. Então eu ingressei no PET no ano de 2016 e fiquei nele até o ano da minha formatura. E participar do PET foi uma experiência sensacional para mim, porque eu aprendi e pude lidar com diferentes pessoas e personalidades, eu aprendi a trabalhar em grupo, eu tive também a vivência de ser líder do grupo no último ano. Além disso, quando a gente faz parte do PET, a gente tem contato com diferentes áreas, porque a gente lida com a parte de ensino, pesquisa e extensão. A gente também lida com o contato com pessoas externas à universidade, porque a gente precisa convidar palestrantes para os nossos eventos ou até mesmo agendar uma visita técnica. Então, todas essas vivências foram essenciais para que eu me consolidasse como uma profissional. Além disso, durante a graduação, eu não consegui fazer estágio em uma indústria, então eu acabei fazendo meu estágio na Embrapa de Pelotas. E isso foi muito voltado também para o fato de que, além de a grade curricular ser muito cheia, eu gostava muito da área da pesquisa. Então, fazer o estágio na Embrapa fez muito sentido para mim. E aí, como eu falei, eu não tive experiência em indústria, então quando foi se aproximando da minha formatura, eu não sabia, ainda tinha incertezas do que fazer, porque eu não tinha a vivência da indústria, para ter ali no meu currículo essa experiência, porém eu tinha uma experiência muito ampla na bancada e com pesquisa, Então, diante dessa vasta experiência que eu tive na graduação, eu, fui fazer os processos seletivos para entrar no mestrado. Então, eu tentei o processo seletivo na FURG, na URGS em Porto Alegre, também tentei na UFSC em Santa Catarina e na Unicamp em Campinas. Então, eu tentei nessas diferentes universidades. E daí, era uma coisa que eu almejava muito, que era fazer o mestrado na Unicamp, e eu acabei sendo aprovada. Então, após a minha formatura, eu já mudei para Campinas, para iniciar o mestrado. E aí, meu mestrado iniciou no ano de 2020, porém teve toda aquela impasse, da pandemia. Mas, de toda forma, eu consegui ir executando o meu projeto e as disciplinas que eu precisava. E eu finalizei o mestrado no ano de 2022. Quando eu estava encaminhando para finalizar o mestrado, eu tinha um pouco de dúvida se eu queria seguir direto no doutorado ou se eu queria uma experiência na indústria. Então, a questão da vivência na indústria foi algo que me despertou muito e eu comecei a mandar currículo para várias empresas e eu consegui uma vaga em uma empresa veterinária. E essa empresa, que ela é de suplementos e medicamentos veterinários, é a VetNew. Então eu tive uma experiência atuando na parte de pesquisa e desenvolvimento de suplementos para cães, gatos e também equinos. E eu fiquei na VetNew atuando em bancada mesmo durante 1 ano e 4 meses. Após esse período que eu fiquei na VetNew, eu tinha muito interesse em retornar para a área de suplementação humana. Então eu comecei a mandar outros currículos, para tentar uma vaga na parte que eu já tinha muita afeição. Porque quando eu fiz projeto com o meu TCC com o professor Jorge, era na área de suplementos. E foi algo que eu simplesmente me apaixonei e gostava muito. Então, em maio, em seguida de sair da empresa da VetNew, eu ingressei na MKSAB
que é uma empresa de distribuição e ela distribui insumos para as empresas de alimentos, bebidas e suplementos. E aí então, eu estou na MK SAB desde maio do ano passado e hoje atuo, especificamente desenvolvendo formulações de premixes de vitaminas e minerais para as empresas do ramo de suplementos. Então, eu atuo hoje muito desenvolvendo comprimidos, cápsulas, isotônicos, suplementos em pó, shake, e eu atuo muito então desenvolvendo essas formulações. E outro ponto da minha carreira profissional é que no início desse ano, por gostar muito da pesquisa, e isso vir desde a graduação, eu fui aprovada para cursar o doutorado na Unicamp. Então eu dei aquela pausa entre o mestrado e o doutorado, porém eu gosto muito de estudar e aí então hoje eu consigo conciliar o trabalho e o estudo. Então eu consigo desenvolver um projeto que vai envolver essas duas áreas que são de muito meu interesse, que é a pesquisa e os suplementos alimentares. E aí hoje então eu divido uma parte da minha trajetória para a academia, que é para estudar, e a outra para exercer a minha carreira profissional na indústria. Então, em resumo, esse é um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional para compartilhar com vocês. E só para deixar um recado aqui no final do vídeo, é dizer que vocês aproveitem todas as oportunidades que a graduação traz para vocês. Então, a gente tem muitas opções de grupos, a gente tem o PET, o diretório acadêmico, a empresa júnior, atlética, todos esses grupos, que a gente possa se encaixar em algum deles, que vocês aproveitem essas oportunidades, participem das visitas técnicas, dos cursos, dos eventos, das palestras, procurem uma iniciação científica, porque tudo isso nos consolida a gente conseguir depois ser um profissional de excelência e ser um profissional mais competitivo no mercado. Com certeza, cada uma das vivências que eu tive na graduação favoreceram para que eu conseguisse ingressar no mestrado e posteriormente conseguir uma vaga de emprego também. Então, em resumo, esse é um pouquinho do recado que eu queria trazer para vocês e contar um pouquinho também da minha trajetória. Um beijo e até mais!